Graça e paz, irmãos. Eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. E eu espero que hoje, ao ouvir essa mensagem, você esteja com saúde, que Deus esteja abençoando a sua vida, o seu lar, a sua casa e que todos estejam bem. Eu tenho observado que as mensagens da palavra do Senhor que tem sido ministradas nesses últimos domingos são mensagens de advertência, mensagem de incentivo, de ânimo, mensagens de redobrar a atenção e de buscar mais a presença de Deus e se aproximar mais de Deus. E eu estava meditando na palavra, mais especificamente na história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, José no Egito, e eu estava me detendo mais na história de Jacó, que tem a sua beleza, porque conta uma história bonita, mas também tem os seus percalços, os seus problemas, as suas dificuldades. E é sobre isso que eu queria falar hoje, algumas lições sobre a vida de Jacó. Nós, para entendermos melhor, temos que lembrar que Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Jacó era o segundo filho, né? Esaú foi o primogênito, e Jacó, diz a Bíblia, que ele saiu com as suas mãos agarradas nas pernas do seu irmão. Por isso que o nome Jacó significa aquele que agarra. E é interessante que a história desses dois irmãos gêmeos mostra contrastes de personalidade. Um tinha uma personalidade forte, que era Esaú, e a Bíblia diz que ele se tornou um caçador, um homem que vivia da força, né? E enquanto que Jacó era um homem mais caseiro, mais doméstico, mais manso. E Jacó se interessava pelas coisas de seu pai, de Deus. Ele era um homem mais religioso, ele se importava com as palavras que lhe eram transmitidas, porque naquela época não existia Bíblia, mas a história era transmitida oralmente, né? Os pais contavam para os filhos, as mães contavam para os filhos, e é assim que eles aprendiam a história dos seus antepassados. E Jacó aprendeu isso com seus pais, com a sua mãe, e ele dava muito valor às coisas espirituais, enquanto que Esaú se importava mais com as coisas do mundo, com a caça, com a vida. E a história mostra que, em razão dessa situação, Jacó, em certa ocasião, que o seu irmão chegou faminto, não tinha conseguido caçar nada, e Jacó também tinha o dom de ser um bom cozinheiro, e Jacó havia preparado uma sopa de lentilhas, e o seu irmão estava tão faminto, e ele pediu um pouco daquela sopa. E o seu irmão falou assim: sim, eu dou, mas com uma condição, que você me venda o seu direito de primogenitura. Porque Jacó valorizava muito isso, enquanto que Esaú não dava muito valor a essas coisas. E assim, Esaú falou: do que me adianta isso? Serve para nada, eu estou com fome, o importante é que eu mate a minha fome. Esaú então trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Muito bem. No futuro, alguns anos mais tarde, a Bíblia conta que seu pai, Isaac, já avançado de idade, próximo da sua partida para a eternidade, velho, cansado, já não enxergava direito, ele então chamou o filho, né, Esaú, que era o primogênito, e ele tinha o direito então de receber a bênção da primogenitura, e mandou ele caçar um cervo e preparar um guisado que só ele sabia fazer, e que Isaac tanto gostava,
Então, enquanto Esaú sai para caçar e retornar e preparar esse guisado, né? Rebeca, perdão, a mãe de Jacó e Esaú, Rebeca e Jacó, então, preparam, né, esse guisado. Ela manda preparar, ela prepara porque ela sabia como fazer, e eles enganam seu pai. E assim, Jacó recebe a bênção da primogenitura de seu pai, porque não enxergava, mas ele o enganou com vestimentas, com peles, e assim ele recebeu a bênção no lugar do seu irmão. E quando Esaú retorna dessa situação, né, da caça, e prepara o guisado e vai levar para o seu pai, descobre, né, que outro já havia recebido a sua bênção, a bênção da primogenitura. E com isso, Esaú se revolta contra seu irmão. Esaú, então, diz a palavra que ele planeja em seu coração, assim que seu pai morrer, matar, se vingar do seu irmão Jacó e matá-lo também. E com isso, então, o que acontece? Jacó tem que fugir, e a Bíblia diz que ele fugiu para Padã Arã, que era a cidade onde morava o irmão, né, o seu tio, né, o irmão da sua mãe, chamado Labão. E ele vai então para Padã Arã, e lá ele encontra, e ele recebe uma ordem, né, do próprio pai, dizendo: olha, procure uma esposa da família, né, de Labão. Né? Não dos povos lá, mas da família de Abraão, não daquela cidade, mas da família de Labão, porque eles também são, né, herança do Senhor. Eram descendentes, né? Eram israelitas. Então era para ficar tudo ali em família. E ele então se apaixona, enquanto a Bíblia diz que ele se encontra com Raquel. E Labão tem duas filhas, Lia ou Leia. Algumas versões falam Leia, outras versões dizem Lia. Mas não importa. O importante é que ele tinha duas filhas, Raquel e Lia. E ele se apaixona por Raquel. E como ele não tem dote, Labão então sugere que ele trabalhe por 7 anos para pagar o dote de Raquel. E durante 7 anos, Jacó trabalhou para ter a mão de Raquel como esposa. E na noite de núpcias, Labão engana Jacó, porque Lia era a mais velha. E a tradição dizia que as mais velhas deviam casar-se primeiro. Então, Labão prepara Lia, põe as suas vestimentas de noiva e engana. E ela é colocada na tenda com Jacó, e ele a toma como esposa, e assim ele percebe no dia seguinte que foi enganado. E aí Labão, então, mais uma vez engana Jacó, né? E fala: não, você trabalha mais 7 anos, e pelo dote da Raquel. E a Bíblia diz que ele então trabalhou mais 7 anos para poder desposar Raquel. E assim ele tem 2 esposas depois de 14 anos de trabalho. Muito bem. E depois dos 14 anos de trabalho, ele quer sair, voltar para sua terra, para sua família. Porque na verdade ele havia fugido da sua família exatamente porque o seu irmão queria matar. Mas a Bíblia diz que depois desses 14 anos, ele permaneceu mais 4 anos trabalhando para Labão, e Labão sempre dando um jeitinho de enganá-lo. Mas a verdade é o seguinte, que ele estava colhendo, de certa forma, aquilo que ele havia plantado, porque a Bíblia diz que nós colhemos o que plantamos. Jacó, né, enganou o seu irmão, enganou o seu pai, tomou o direito de primogenitura. Embora tudo isso, de certa forma, estivesse nos planos de Deus, mas as coisas poderiam ser diferentes. Mas ele tomou certas decisões que trouxeram algumas consequências, e essas consequências foram que ele teve que fugir para não morrer, para não ser vingado. Mas
Deus estava com ele. A Bíblia diz que quando ele estava indo para Padan, na passagem em Betel, ele deita e tem um sonho e vê uma escada onde anjos descem e sobem. E ali ele chama aquele lugar, né, de Betel, porque ele viu ali, teve encontro realmente com Deus, Deus falou com ele. Muito bem. Nesses 20 anos trabalhando, a Bíblia diz que Deus, de certa forma, ainda que ele tenha sido enganado, ludibriado, mas Deus o abençoou de tal maneira que ele se tornou muito mais rico em posses, em bens, do que o seu tio Labão. Até que chega certo momento da história que ele sai, ele foge, né? À noite sai com as suas duas esposas, com as suas concubinas, com todos os seus servos, com todos os seus rebanhos, e ele volta então para a terra do seu pai, onde morava seu irmão. Muito bem, toda essa situação ela vai ocorrendo de uma forma sobrenatural, porque ao mesmo tempo em que Jacó passa por situações difíceis, problemáticas, traumáticas, o medo de voltar, o medo de encarar o seu irmão e talvez não ter o perdão, o medo de morrer, vão surgindo situações que realmente incrementam a história desse homem. Por isso que ele é considerado como o pai da fé. Porque apesar de todas as situações difíceis, apesar de todos os problemas que ele começou a enfrentar e foi enfrentando ao longo dos anos, ele sempre se ancorava nas palavras e nas promessas de Deus. E é isso, irmãos, que eu quero despertar nessa meditação, nesse estudo. Que nós temos que nos ancorar pela fé naquilo que Deus está nos dizendo através da palavra escrita, nos dizendo através desses sermões que têm sido gravados pelos pastores, que tem coisas importantíssimas para a nossa vida. Tem sido pregado sobre tudo a respeito da palavra. E o que eu acho mais importante é que nós temos que pregado a palavra de Deus, sem rodeios, sem enganos. Nós temos falado a verdade. E a palavra de Deus diz que nós devemos zelar pela palavra de Deus, porque Deus zela por ela para fazê-la cumprir. E a palavra de Deus diz que também pesa sobre nós a responsabilidade de dizer a verdade, sem rodeios, sem enganação. O que não temos visto nas muitas igrejas, nas muitas mensagens que têm sido divulgadas pela internet, pessoas vendendo, pessoas vendendo bênção, vendendo a palavra, vendendo resultados, pessoas falando que Deus faz trocas, pessoas enganando outras pessoas, e totalmente contrário ao que a palavra de Deus quer nos ensinar. E a história diz que Jacó retorna, ele trava uma luta com Deus, mas ele retorna, e ele retorna com muito medo de morrer, medo do seu irmão se vingar e matá-lo. Mas a Bíblia diz que Deus é com ele, e Deus, nesse tempo que ele de retorno, Deus realmente o guarda, o livra da morte, o seu irmão o perdoa, e assim Esaú parte para um canto, e a Bíblia diz que Jacó vai se estabelecer na cidade de Siquém, que fica na região de Canaã. E lá nessa região, em Siquém, na cidade de Siquém, uma das filhas de Jacó, chamada Diná, que era filha da sua esposa mais velha, Leia ou Lia, ela resolve visitar a cidade, conhecer a cidade. E a Bíblia diz que o príncipe daquela cidade, chamada Siquém, também, filho de Amor, ele vê Diná e fica encantado com a sua beleza.
Mas o que ele faz? Ele toma a força, ele deita-se com ela, e depois de tudo isso ele a humilha. E isso vem à tona. Isso vem aos ouvidos, né, do seu pai, dos seus irmãos e de todo o povo, né, que estava ali com Jacó. E a Bíblia diz então que acontecem algumas coisas, mas a Bíblia diz que Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, eles resolvem se vingarem. E eles armam um plano, entram naquela cidade, e a Bíblia diz que eles matam todos os machos, ou seja, eles mataram todos os homens, incluindo aí Siquém e Hamor, seu pai. Siquém que havia, né, humilhado Diná. E a situação então de Jacó agora se torna uma situação muito mais difícil, porque ele já vinha de toda uma situação complicada, e agora ele está aqui numa terra em que ele não conhece muito as pessoas, que ele acabou de se estabelecer, e agora a sua fama vai ser fama de gente má, porque os seus filhos, por vingança, mataram dezenas de homens para se vingar do que fizeram com a sua irmã. E a Bíblia então diz que Deus fala com Jacó e manda que ele saia dali e vá se estabelecer em outro lugar. E eu gostaria de ler então um versículo que está aqui no capítulo 35 de Gênesis, que é o versículo 1, que ele vai contar para nós o que Deus diz para Jacó naquela situação. Diz assim: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Talvez, eu não sei, mas eu penso que talvez esse momento na história de Jacó tenha sido um dos momentos mais difíceis da sua vida. Mas veja que nesse momento tão difícil, tão complicado, Deus encontra uma oportunidade para mudar a vida de Jacó. Irmãos, vocês prestaram atenção na última mensagem do missionário Ripari? Ele fez um trocadilho, né? Não desista de desistir, não, desista de desistir, né? Em outras palavras, o que ele quis dizer é o seguinte: não desista, nunca, não desista. Então, o tema foi desista de desistir. Mas prestaram atenção na mensagem? E exatamente nos momentos mais difíceis, irmãos, da nossa vida, da nossa existência, geralmente são os momentos mais propícios para a ação de Deus sobre nós, em nossa vida, em nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso futuro. Esses momentos, às vezes, Deus utiliza exatamente para mostrar: olha, confia em mim, porque se você confiar em mim, eu não falho. É isso que Deus está dizendo. Confia em mim, ouça-me, ouve o que eu digo. E foi isso que Deus disse a Jacó. 4 lições eu tiro aqui nesse versículo. A primeira lição é que Deus se manifesta a Jacó e diz para ele assim: levanta-te. Quando Deus diz levanta, Deus quer dizer assim: olha, se prepara. Se prepara, porque você tem que tomar uma nova postura. Você tem que mudar de postura. Levanta-te. Ou seja, se prepara, porque você vai ter que sair daí. E aí, a Bíblia diz que Jacó, ele não estava, quando a Bíblia fala, Deus fala, levanta, isso não quer dizer que Jacó estava prostrado fisicamente. Nós temos que entender isso, né? Não é uma linguagem assim, literal, ele estava prostrado, eu levanto, não. O que Deus quer dizer é exatamente o que eu falei. Se prepara.
Se prepara porque coisas vão acontecer. E Deus está dizendo isso. Ora, você está prostrado, não fisicamente, mas espiritualmente. Porque você está abatido. Porque você está aí no fundo do poço. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Lembre-se, irmãos, do que diz o Salmo 91. Caiam 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, tu não serás atingido. Por que nós não seremos atingidos? Porque quem nos guarda é Deus. Lembre-se desse salmo. Leia esse salmo. E medite naquilo que nele está escrito. Deus quer uma postura. E Deus então manda que Jacó se levante. Por quê? Porque ficar prostrado, irmãos, não resolve. Não adianta ficar abatido, prostrado, lamentando, lamuriando. Não. Firme-se no Senhor. Ouça a sua palavra e se prepare. Porque quando Ele falar, e o que Ele falar, você deve obedecer. Deus não quer, a exemplo de Jacó, que nós fiquemos prostrados diante das dificuldades. Mas Deus quer que nós sejamos como soldados valentes, prontos, preparados, armados para a batalha. É isso que Deus quer. Por isso Ele fala: levanta, esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Quantas vezes nós não lemos isso na palavra? Irmãos, não deixe as diversidades da vida te jogar no abismo, no precipício. Não permita isso. Não permita que as situações do cotidiano, os problemas da nossa vida, da sua vida, te joguem para baixo. Mas fortaleça-se, fortifique-se, tome uma postura, fique em pé, levante-se diante de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo, direciona-me. Mostre-me a direção para onde eu devo ir, qual decisão tomar. Então, no versículo aqui, no capítulo 35, versículo 1, Deus fala então para ele: levanta-te e sobe a Betel. Quando Deus diz sobe a Betel, Deus está dizendo: olha, vá para Betel. Deus está dando uma direção. E é isso que Deus faz, irmãos. Quando nós nos preparamos, em vez de ficarmos abatidos e prostrados, mas nos levantamos diante da dificuldade e confiamos em Deus, aí vem a palavra de Deus e diz: vai nessa direção, tome essa decisão, faça isso e não aquilo. Eu me lembro da última mensagem do Ripari que ele disse isso. Quantas vezes nós não somos tentados a desistir, a tomar decisões precipitadas, porque fomos humilhados, ofendidos no trabalho, por um superior, por um amigo, por um colega, ou na própria igreja, ou dentro da família. Quantos problemas nós não enfrentamos, não é verdade? São diversos, uma infinidade de problemas. Mas, irmãos, nós não podemos ficar prostrados diante desses problemas. Os problemas servem para que nós possamos enfrentá-los, aprender ao enfrentá-los qual a melhor solução e assim amadurecermos. São como cicatrizes. Provavelmente você deve ter alguma cicatriz no seu corpo. Todos nós, às vezes, ou cortamos um dedo. Eu tenho várias cicatrizes no meu corpo. E é interessante que elas estão ali. Elas não me causam mais dor. Mas toda vez que eu vejo aquela cicatriz, eu me lembro exatamente do que aconteceu para que ela se formasse. Irmãos, os problemas, as dificuldades trazem cicatrizes na nossa vida e na nossa alma. Mas eles estão ali, não é para nos jogar para baixo. Estão ali para nos lembrarmos que lá atrás nós sofremos e as cicatrizes desse sofrimento ficaram, mas elas nos fortaleceram,
Elas nos lembram que lá atrás, no momento de desespero, de dificuldade, de sofrimento, ainda que em desespero, Deus nunca desistiu de nós. E Deus sempre nos curou. Por isso as cicatrizes, porque são feridas que foram curadas, que foram cicatrizadas. E é isso que Deus faz. As feridas, Deus vai curando, Deus vai tirando. Por isso, irmãos, passar por tribulações e dificuldades é da nossa natureza e faz parte do nosso mundo. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, problemas teremos por toda a nossa vida. Enquanto estivermos aqui, teremos problemas, teremos dificuldades, passaremos por sofrimento. Mas não precisamos ficar prostrados nem abatidos, porque o Senhor nos diz que nós temos que nos levantar, tomar uma postura. E aí Ele dá a direção, vai para Betel. Para que a bênção de Deus, irmãos, veja o que o versículo faz, vai para Betel. Betel foi o lugar onde Jacó outrora havia deitado-se no chão, utilizando uma pedra como travesseiro, e ali Deus apareceu a ele em uma visão, em um sonho, onde ele viu uma escada, onde anjos de Deus desciam e subiam ao céu, a presença de Deus. Betel, irmãos, é onde o lugar da bênção de Deus, é o lugar onde a bênção de Deus se manifesta. Betel, a palavra Betel significa casa de Deus. É o lugar onde Deus escolheu para que nós possamos encontrá-lo. Betel é o lugar da intimidade. O que eu quero dizer com a intimidade? Eu quero dizer lugar de adoração, lugar de comunhão. Betel é o quarto da oração. Quando Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Betel, irmãos, é o lugar mais desejável que o cristão pode ter, porque é o lugar onde Deus habita. É o lugar onde não há distrações. Por isso que Jesus diz, entra no quarto e fecha a porta. Não há distrações. Você está diante de Deus. O véu não existe mais, porque o véu foi rasgado de alto a baixo quando Jesus morreu. Lembre-se dessa passagem. Não há um véu, não há nada que te impeça de chegar à presença de Deus através da oração. Betel é o lugar da adoração. É o lugar onde nós podemos derramar a nossa alma. É o lugar onde nós podemos revelar diante de Deus, na nossa intimidade, quem realmente nós somos, com todas as nossas limitações, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas cicatrizes. Eu lembro do Salmo 84, em que Davi diz que anseia pelos atos do Senhor. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo, Salmo 84, versículo 1 diz assim, Davi diz, quão amáveis são os teus tabernáculos. Tabernáculos, os seus irmãos não estão lembrados, não havia templo ainda, e o tabernáculo era o lugar da adoração, onde se servia o sacrifício, onde o sacerdote invocava a presença de Deus. E isso vai ocorrer lá na frente, né?
Ainda não havia tabernáculo. Mas Davi então se refere ao tabernáculo dizendo, porque na época de Davi ainda era tabernáculo, e quem vai construir o templo é Salomão, seu filho. E Davi diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Davi expressa o seu mais profundo desejo de estar nos atos do Senhor. Ele anela, ele deseja, porque estar nos atos do Senhor é ter plena comunhão com Deus, com o Altíssimo. Aquela comunhão que Abraão, Isaac e Jacó tiveram. E esses homens são mais privilegiados do que nós, porque eles puderam ver com seus olhos carnais, puderam ouvir com seus ouvidos a voz de Deus, as visões celestiais. Como eu gostaria de ter essa experiência que eles tiveram. Mas nós não precisamos disso, porque nós já temos a revelação pela palavra escrita de Deus. E ela nos traz todas as revelações, todos os momentos em que Deus se manifesta e se revela aos seus filhos. Muito bem. Deus diz então no 35: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz morada ali. O que significa fazer morada ou habitar em certo lugar? Significa, irmãos, que você tem que perseverar. Porque quando você se fixa no lugar, há muito trabalho a ser feito. Você tem que construir. Você tem que cercar. Você tem que delimitar áreas. Para onde vai o seu rebanho, onde pode ir, onde não pode. Você tem que cavar poço para ter água. Ou seja, significa trabalho. Significa perseverança. Não adiantaria nada, irmão, Jacó chegar a Betel e no mesmo dia voltar. Isso não resolveria o seu problema, porque ele sairia dali e voltaria para o mesmo estado em que ele se encontrava. Mas Deus pede que Jacó se estabeleça ali naquele lugar, que ele permaneça ali. Quando Deus diz que nós devemos nos estabelecer, Ele quer dizer persevere, porque quando nós perseveramos, irmãos, nós descobrimos que Deus tem algo para nós. Há muitas pessoas que duvidam, ficam na inconstância da vida. Mas a Bíblia diz, persevere, que Deus mandou, habita ali, persevere ali, fique ali, porque há trabalho, mas você vai vencer, você vai vencer. E é isso que Deus fala para nós, persevere, mantenha-se firme, fique constante, desfrute das bênçãos e da graça de Deus, permaneça em Betel. Betel é o lugar onde há a presença de Deus. Permaneça, irmãos, persevere na oração, persevere na comunhão com Deus, persevere. Há tantas distrações querendo nos tirar, nos desviar do caminho. O mundo está cheio de distrações, internet, computador, celular. Tome cuidado. Não deixe que essas distrações te desviem do caminho de Deus. Não permita que essas distrações, que o tempo em excesso com essas distrações te desvie do caminho de Deus. Mas lembre-se, dedique-se tempo também ao Senhor. Nós falamos muito de dízimo, de dar a 10ª parte daquilo que ganhamos, que recebemos. Dê o dízimo das 24 horas que você tem num dia para o Senhor. Dedique o seu dízimo de tempo para falar com Deus. E mais do que isso, para ouvir a voz de Deus.
Às vezes Deus não quer que nós falemos. Às vezes Deus quer que nós fiquemos quietos e apenas ouçamos aquilo que Ele quer nos dizer. Cuidado com as exceções, meus irmãos. E por fim, Deus diz ali para ele: edifica um altar. Quando Deus manda ele edificar um altar, Deus está dizendo para ele que ele quer o quê? Comunhão. Deus, irmãos, anseia, deseja a nossa comunhão. Deus quer que nós tenhamos comunhão, relação íntima com Ele. Deus quer que nós falemos com Ele de um modo sincero, aberto, franco. Não adianta, não precisa esconder nada de Deus. Ele sabe tudo sobre a sua vida, sobre as suas fraquezas, sobre as suas falhas, sobre os seus pecados. Deus sabe onde você é mais forte e Deus sabe onde é o seu ponto fraco. Deus sabe onde é o seu calcanhar de Aquiles. Por isso não tenha medo, não tenha temor, não tenha vergonha de falar com Deus de uma forma clara, de abrir o seu coração e deixar tudo aquilo que te pesa, aquilo que te aflige diante dos pés de Jesus. É o que Davi fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Irmãos, quando Deus dá essa ordem para Jacó, nesse versículo do capítulo 35, Deus tinha um propósito na vida de Jacó. E Deus realiza esse propósito quando ele obedece essas 4 ordens. Levanta-te, vai a Betel, habita ali e edifica um altar. Que a exemplo de Jacó, nós possamos tomar uma postura diante das situações que nos cercam. Que nós perseveremos, lembrando que o justo, como disse o pastor Ricardo em uma de suas mensagens, o justo viverá pela sua fé. E é interessante que o versículo não para aí. O versículo diz assim: mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá pela sua fé. Vamos tomar uma postura, vamos perseverar, vamos para Betel, que é o lugar de comunhão com Deus, e vamos ter comunhão com Deus, que é levantar o altar. Quando você levanta o altar, irmãos, na verdade, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: ore. A oração é a comunhão com Deus. A oração é o momento em que você se entrega. É o momento em que você deixa de ser tudo aquilo que aparentemente nós tentamos imitar. Às vezes nós aparentamos ser pessoas tão fortes, né? Vigorosas, mas lá no fundo estamos quebrantados, estamos caídos, estamos afundados. Mas lembre-se, comunhão com Deus é importante, perseverança é importante, e crer e acreditar nas suas promessas é importante. Deus tem falado conosco, Deus tem falado com a minha vida, com a vida de vocês, eu creio nisso, pelas mensagens que temos ouvido. E Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Por isso, meu irmão, lembre-se dessas 4 lições da vida de Jacó, que Deus fala com ele. E se ele não tivesse obedecido, provavelmente teria perdido a bênção que Deus tinha para a vida dele. Por isso, medite na palavra do Senhor, obedeça a palavra do Senhor, fixe-se em Betel, que é o lugar da presença de Deus, e levante o seu altar. Ou seja, ore, ore e ore todos os dias, de preferência
o dízimo de 24 horas e você vai experimentar, irmão, o agir de Deus na sua vida, na vida dos seus familiares, em todas as coisas, porque Deus nunca desampara o justo. E a Bíblia diz ainda que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu domingo, é o que eu desejo sinceramente, que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a sua casa, que haja abundância em todos os aspectos na sua casa, na sua vida, na vida dos seus familiares, e que a graça do Senhor, o amor de Deus o acompanhe hoje, agora e todos os dias da sua existência aqui. É o que eu te desejo no nome de Jesus. Muito obrigado, a paz do Senhor.